Ok, boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a esse encontro organizado pela comunidade Barra de Nova Betânia. Hoje quem vai falar é a nossa querida amiga Shanta. Ela vai apresentar o tema compaixão. Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Essa palavra compaixão é composta, né? Com e paixão. E paixão é um forte sentimento do ser humano. Pode se referir a qualquer sentimento forte que o ser humano tem. Então, a própria palavra alude a isso, a sentir com, né? Compartilhar o sentimento do outro. E esse compartilhar o sentimento do outro é, é o que possivelmente leva a essas atitudes de piedade, empatia. Empatia, novamente, significando compartilhar o sentimento do outro. Mas quando se fala em compaixão, vai além de compartilhar, é um compartilhar o sentimento que, como diz aqui, desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Com vários tipos de ajuda que um pode fazer pelo outro. Texto significados.com.br, o termo compaixão aparece inúmeras vezes nas orações, nos textos, como um atributo divino. E um atributo que aparece com muita frequência. No Alcorão, por exemplo, todas as suras, né, começam com essa alusão à compaixão e misericórdia divina. Então, é notável o quanto que os escritos sagrados nos lembram da compaixão divina. O que é curioso, é algo a se refletir, eu acho, porque Deus é completamente incognoscível, inconcebível, de modo que qualquer conceito que nós tenhamos de Deus está errado, porque não somos capazes de concebê-lo. E talvez seja, de certa forma, mais fácil compreender a compaixão entre os semelhantes, né? Compreender que um ser humano frágil sinta compaixão pela fragilidade de outro ser humano, por exemplo. Mas esse ser indescritível, que até mesmo a palavra ser não é adequada para descrevê-lo, mas nós não temos palavra adequada, né? Na sua infinitude, tem compaixão do finito, de todas as coisas criadas, da fraqueza humana, embora ele não possua essas fraquezas, o que é bastante interessante. Aí essa oração diz: ó Senhor, tem compaixão de minha fraqueza e fortalece-me com teu poder. Ó Senhor, tem compaixão de minha incapacidade e ajuda-me através do teu poder e tua realeza. Ó Senhor, se os sopros do Espírito Santo confirmarem a mais fraca das criaturas, esta atingirá tudo o que desejar. Em verdade, tu ajudaste teus servos no passado. E embora fossem as mais fracas de tuas criaturas, os mais humildes de teus servos e os mais insignificantes dos que vivem sobre a terra, através de tua sanção e teu poder, tiveram precedência sobre os mais gloriosos dentre teu povo e os mais nobres da humanidade. Que texto lindo, que oração maravilhosa. E é um tema recorrente nos escritos, essa questão, essa contraposição da incapacidade, da pobreza humana e do poder onipotente e infinito do Criador.
e de sua riqueza absoluta, a começar, desculpe, pela própria oração obrigatória curta. Dou testemunho, meu Deus, de que tu me criaste para te conhecer e adorar. Confesso neste momento minha incapacidade e teu poder, minha pobreza e tua riqueza. E o interessante dessas alusões é que, embora seja chamada a atenção para a nossa fragilidade e pequenez como seres humanos, essa consciência da nossa fragilidade vem com um contraponto. É um contraponto todo-poderoso. Ou seja, eu como ser humano sou frágil, sou incapaz, sou pobre, mas essa fraqueza minha não é um limite intransponível, porque eu sou objeto da compaixão divina como ser humano. E no que eu sou fraco, Deus é forte. Então, se a minha fraqueza é absoluta, a força divina é absoluta. Se a minha pobreza é absoluta, a riqueza divina é absoluta. Então, a compaixão de Deus nos salva dessa limitação que é a característica da nossa natureza humana. É capaz de, apesar de sermos completamente insignificantes, nos transformar em gloriosos e nobres, não porque tenhamos isso em nós, mas porque, por compaixão, Deus deixa que essas qualidades se reflitam em nós. Nas epístolas de Bahá'u'lláh, Ishrakat, o terceiro Ishrak, mais uma vez nós vemos o grau grandioso, a grande importância da compaixão dentro da criação, dentro da existência. Incumbe a cada um observar os sagrados mandamentos de Deus, desde que são manancial de vida para o mundo. O céu da sabedoria divina é iluminado com os dois luminares, a consulta e a compaixão, enquanto dois pilares, a recompensa e a punição, sustentam o palio da ordem mundial. É claro que teria muito que a gente tentar meditar sobre esse texto, mas é interessante aqui que a compaixão ela ilumina o céu da sabedoria divina, junto com a consulta. Então, a compaixão ela está no cerne, no centro dessa relação entre Deus e o homem. É através de sua compaixão que ele nos cria, que ele nos mantém vivos. Texto de Abdu'l-Bahá. Ó Senhor, tem compaixão desses ignorantes e lança sobre eles o olhar de clemência e perdão. Extingue esse fogo de modo que as densas nuvens que encobrem o horizonte possam ser dispersas. O sol da realidade resplandeça com os raios da conciliação. Essa intensa treva se dissipe e a resplendente luz da paz irradie sobre todos os países. Então, essa é uma oração pedindo por unidade, falando do estado de guerra, de conflito do mundo. A compaixão aparece aqui mais uma vez como a salvação desse estado, né? O ser humano, através da sua ignorância, entra em conflito, em guerra, e Deus, pela sua compaixão, o liberta disso, através de suas manifestações divinas, de sua providência divina. Então, devido à compaixão de Deus, a sua clemência, seu perdão, é que nós temos o sol da realidade resplandecendo com os raios da conciliação. Bahá'u'lláh foi enviado à Terra e vai nos libertar desse estado de intensa escuridão, de guerra, de conflito em todos os níveis, devido à compaixão divina. A Deus perceber a nossa ignorância, a nossa fraqueza
mas sentir isso conosco e nos ajudar. Aqui um texto de orações e meditações de Bahá'u'lláh. Tua glória é meu testemunho. A cada amanhecer, aqueles que te amam encontram, ao despertar, o cálice da angústia diante de suas faces, por haverem acreditado em ti e reconhecido teus sinais. Embora creia firmemente que tens maior compaixão do que eles próprios têm de si, embora reconheça que tu não o afligiste com outro fim, senão o de proclamar tua causa e habilitá-los a ascender ao céu de tua eternidade e aos recintos de tua corte, tu, no entanto, bem conheces a fraqueza de alguns deles e percebes sua impaciência em seus sofrimentos. Veja bem, vamos parte por parte aqui. A cada amanhecer, aqueles que te amam encontram ao despertar o cálice da angústia diante de suas faces, por haverem acreditado em ti, sido teus sinais. O ser humano, ele passa por tanto sofrimento e angústia quando reconhece a Deus, quando reconhece o seu manifestante. Nós temos o exemplo claro dos mártires e dos outros perseguidos no berço da fé e em outros lugares no mundo, que sofreram torturas físicas e emocionais, privações, martírio, enfim. Fora isso, diante das provações que o ser humano enfrenta, como dizem os escritos, pensa o ser humano que ele vai dizer eu creio e não vai ser provado? O ser humano que crê em Deus, que afirma crer em Deus, ele vai ser provado. E essas provações trazem angústia. Uma angústia que talvez um ser humano que não busca a Deus não sinta. Ele sente outros sofrimentos, né? É claro. É claro que não há nenhuma vantagem em não acreditar em Deus, mas ele se expõe, ele se torna vulnerável ao acreditar em Deus, ao amar a Deus, e é exposto a provações e angústias. Mais uma vez, é a compaixão divina que o resgata, né? Embora creia firmemente que tens maior compaixão deles do que eles próprios têm de si, esse tema, ter compaixão de si mesmo, aparece em outros textos. Eu acho que tem mais um texto que está na apresentação que fala de ter compaixão de si mesmo, mas há uma referência no sentido de que ter compaixão de si mesmo é se libertar das vãs fantasias que a mente humana produz, das ideias erradas, e reconhecer e obedecer a Deus. É assim que o ser humano tem compaixão de si mesmo, porque assim ele está favorecendo a sua própria alma. No entanto, Deus tem mais compaixão, né? Porque nós, como seres humanos, e que sempre cometemos vários erros, temos muitas limitações, e ao cometermos esses erros, não estamos sendo compassivos com nós mesmos, não estamos favorecendo as nossas almas. Mas, mesmo assim, Deus nos resgata com a sua compaixão. E aí essa próxima parte, embora reconheça que tu não os afligiste com outro fim, senão de proclamar tua causa e habilitá-los a ascender ao céu da tua eternidade, os recintos de tua corte. Então, Deus aflige as almas que o aceitam, que o procuram, que reconhecem seu manifestante, para proclamar a causa e para habilitar ao ser humano, a alma humana, ascender ao céu da eternidade. E isso, evidentemente, é compaixão.
assim como a compaixão que o ser humano tem de si mesmo é seguir o mandamento divino, para quê? Pelos mesmos objetivos. Então, esse próprio sofrimento, essa própria angústia que Deus permite que aflija as almas que o reconhecem, é uma manifestação da sua compaixão em si mesma. Tu, no entanto, bem conheces a fraqueza de alguns deles e percebes sua impaciência em seus sofrimentos. Interessante, né? Por nossa fraqueza, eu, Shanta, por minha fraqueza, posso ser impaciente em meus sofrimentos. No entanto, Deus, com a sua onipotência, ao me permitir sofrer, na verdade está sendo amoroso e compassivo comigo. E se eu tento reconhecer isso e eu percebo que essa impaciência no sofrimento é simplesmente um sinal da minha fraqueza, então isso me motiva a ter aquela aquiescência radiante. Paula fala, aceitar com serenidade as dificuldades da vida, porque são uma manifestação da compaixão divina. Seleção dos escritos de Baha'u'lláh. Todos os homens foram criados a fim de levarem avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. O Todo-Poderoso dá-me testemunho. Agir como os animais do campo é indigno do homem. Aquelas virtudes que convêm à sua dignidade são a tolerância, a misericórdia, a compaixão e a benevolência para com todos os povos e raças da terra. Então aqui Deus nos dá o propósito, né? É um dos momentos que Ele nos dá o propósito da nossa criação, levar avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. E como fazer isso? Bem, para fazer isso não podemos agir como os animais do campo. Devemos manifestar dignidade, tolerância, misericórdia, compaixão e benevolência. Então vamos voltar aqui para o primeiro slide, porque aqui é a primeira vez que tem esse paralelo que eu tinha mencionado entre os escritos e essa definição. Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos. Isso está em consonância com o que Baha'u'lláh fala. O animal, ele não tem essas características que ele listou ali, misericórdia, compaixão. E Abdu'l-Bahá fala mais sobre isso. Então a gente vai chegar no texto de Abdu'l-Bahá. Então, algo que nos caracteriza como seres humanos é termos compaixão. O animal não tem compaixão. E nós vamos ver mais sobre isso. Abdu'l-Bahá, o segredo da civilização divina. Se uma alma for dotada com os atributos da verdadeira fé e caracterizada com qualidades espirituais, ela tornar-se-á um emblema das estendidas mercês de Deus. Pois os atributos das pessoas de fé são justiça e honestidade, paciência e compaixão, generosidade, consideração pelos outros, franqueza, integridade e lealdade, amor e bondade, devoção e determinação e humanidade. Se, portanto, um indivíduo for verdadeiramente reto, ele beneficiará a si próprio com todos aqueles recursos que atraem os corações dos homens. E, através dos atributos de Deus, conduzi-los-á ao caminho reto da fé e fará com que eles sorvam do rio da vida eterna. Então, aqui, os atributos das pessoas de fé são justiça, honestidade, paciência, compaixão, generosidade, consideração pelos outros, franqueza, integridade, lealdade, amor e bondade, devoção, determinação e humanidade. Nós vimos que a compaixão é um atributo do ser humano. Em um certo nível, a compaixão diferencia o ser humano dos animais.
Em outro nível, a compaixão é um atributo de uma pessoa de fé. Qual será a diferença entre a compaixão que os seres humanos têm, ou têm a capacidade de ter, de modo geral, e essa compaixão que a pessoa de fé tem? Eu acho que uma possibilidade é que a pessoa que está conectada a Deus, ela se torna um canal da compaixão divina. De certa forma, porque vamos olhar essa segunda parte aqui. Se, portanto, um indivíduo for verdadeiramente reto, ele beneficiará a si próprio com todos aqueles recursos que atraem os corações dos homens e, através dos atributos de Deus, conduzi-los ao caminho reto da fé e fará com que eles sorvam do rio da vida eterna. Então, nós vimos que a compaixão de Deus existe, nós vimos no outro texto, para promulgar a causa e para preparar a alma para a vida eterna. Se um indivíduo é verdadeiramente reto, ele se torna um canal dessa compaixão divina. Ele está apresentando aquela compaixão que foi citada antes como compaixão de si mesmo, porque ele vai beneficiar a si próprio, a sua própria alma, e vai beneficiar os outros, conduzi-los ao caminho reto da fé, ou seja, proclamará a causa, e fará com que eles sorvam do rio da vida eterna, ou seja, preparar as almas para a vida eterna, levar as almas à vida eterna. Então, a compaixão de Deus, ela tem essa função entre os seres humanos, e um indivíduo reto se torna um canal dessa compaixão, porque através dele, esse mesmo desígnio divino de dar a causa, conduzir as pessoas à fé e prepará-las para a vida eterna se realiza. Esse aqui é a primeira parte de um texto de Abdu'l-Bahá. Seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá. Ó vós, amados do Senhor, o reino de Deus tem por alicerce a equidade e a justiça, bem como a misericórdia, a compaixão e a bondade para com toda a alma vivente. Esforçai-vos, pois, de todo o coração, para tratardes de forma compassiva todo o gênero humano, exceto aqueles que têm algum intuito egoísta e pessoal ou alguma moléstia da alma. Não se pode mostrar bondade ao tirano, ao impostor ou ao ladrão, pois longe de despertá-los para o erro de seu procedimento, isso os fará seguir em sua perversidade como antes. Não importa quanta benevolência derrameis sobre o mentiroso, ele apenas há de mentir ainda mais, pois crerá ter-vos logrado, enquanto vós o compreendeis muitíssimo bem e apenas permaneceis silentes em virtude de vossa extrema compaixão. O alicerce do reino de Deus, então, é a equidade, a justiça, a misericórdia, a compaixão. Veja que tem um equilíbrio aqui, né? Entre dois, podemos considerar dois extremos, dois lados dessa balança divina. Por um lado, a equidade e a justiça, que são virtudes mais duras, mais inflexíveis, e por outro lado, a misericórdia e a compaixão. Então, Deus, ele vê o ser humano, vê a criação e trata a criação com ambos esses lados, que podem parecer contraditórios, mas na infinita sabedoria divina, eles se combinam, é essa forma que Deus nos traz. Esforçai-vos de todo o coração para tratar de forma compassiva todo o gênero humano. Ele faz uma exceção, uma pessoa mentirosa, por exemplo, uma pessoa tirana, que vai apenas sentir que está conseguindo lhe enganar, embora não esteja enganando, e vai piorar cada vez mais se ele receber compaixão. Aqui o que eu vou falar é um entendimento meu, uma interpretação minha, mas o que me faz pensar é que essa aparente falta de compaixão,
que se tem para com um tirano, um ladrão, um impostor, é, no fundo, uma manifestação da compaixão divina. Eu posso estar errada, mas eu compreendo dessa forma por quê? Porque se ser compassivo com alguém vai fazer com que ele decaia cada vez mais espiritualmente, moralmente, então essa compaixão não é compaixão. Porque a compaixão existe justamente para levar a alma humana, para espalhar a causa pelo mundo. Então, ao não demonstrar compaixão a certas pessoas, essa é a oportunidade que aquela pessoa tem de talvez reconhecer o seu erro e a sua alma se elevar. Porque se for tratado sempre com clemência, com leniência, a tendência é piorar cada vez mais. E da mesma forma, Deus demonstra compaixão quando pune, né? Demonstra compaixão das almas quando as pune, porque o objetivo de Deus é o crescimento, como nós vimos ali, divulgar a causa pelo mundo e levar a alma humana. E às vezes a punição de Deus é um instrumento que poderá promover essa elevação. Possivelmente. É claro que sempre vai depender do livre-arbítrio. A continuação desse texto. Em breves palavras, não é somente a seu próximo que os amados de Deus devem tratar com mercê e compaixão. Antes, incumbe-lhes manifestar a máxima benevolência a toda criatura vivente. Isto porque em todos os aspectos físicos e naquilo que se refere ao espírito animal, os mesmos idênticos sentimentos são compartilhados por homem e animal. O homem, todavia, não tendo ainda aprendido esta verdade, crê que as sensações físicas confinam-se a ele, razão pela qual é injusto e cruel para com os animais. Compaixão, essa benevolência deve se voltar para toda criatura vivente, porque em todos os aspectos físicos e naquilo que se refere ao espírito animal, os mesmos idênticos sentimentos são compartilhados por homem e animal. Isso é talvez difícil de compreender, mas hoje, por exemplo, a gente vê esses vídeos e os animais demonstrando sentimentos, inteligência que acho que há pouco tempo atrás acreditava-se que os animais não tinham. E o espírito animal, essa palavra espírito, a Abdu'l-Bahá usa em resposta a algumas perguntas, no sentido de capacidade, de poderes. Então, aqueles poderes que o ser humano e os animais compartilham são idênticos. O ser humano se diferencia por sua realidade espiritual. É algo a se refletir exatamente como isso se manifesta. No entanto, é um chamado muito forte para mostrarmos compaixão para com os animais e termos consciência de que eles sentem e sofrem, como nós sofremos, não no sentido espiritual, não aquele sofrimento da alma que reconhece o seu Criador, porque eles não têm essa capacidade, mas os sofrimentos que nós passamos, físicos, mentais, por exemplo, privação das nossas necessidades físicas e emocionais, eles também passam, né? E nesse texto, Abdu'l-Bahá segue falando que o ser humano geralmente é pecador, mas o animal não tem pecado. Então, se nós mostramos compaixão para o ser humano que é pecador, quanto mais não deveríamos demonstrar para o animal que não tem pecado. Não tem pecado, porque ele não tem consciência, não tem livre-arbítrio, né? Então, os seus atos não são atos conscientes, propositais, para que possam ser pecado nem virtude. Nenhuma das duas coisas. É interessante isso, porque em outro lugar, não me lembro onde, mas em outro lugar, Abdu'l-Bahá diz que
Se devemos mostrar bondade para os animais, quanto mais para o ser humano. Então, isso é mais uma coisa para a gente meditar. Por um lado, se devemos mostrar bondade para o ser humano, devemos mostrar mais ainda para o animal. E, por outro lado, se devemos mostrar bondade para o animal, devemos mostrar mais ainda para o ser humano. Acho que esses textos, essas aparentes contradições são, na verdade, para alimentar o nosso desejo de meditar e de tentar ter uma compreensão da complexidade dos escritos. Esse texto aqui é do Aditya Rezadeh. Eu acho que, na verdade, não tem um texto sagrado aqui falando explicitamente sobre como a compaixão é um atributo humano, mas essa é uma explicação que Aditya Rezadeh dá. Quando o coração do homem está desprovido de fé e de crença em Deus, a tendência é do indivíduo se deixar motivar por sua natureza animal. É aí que, em vez de considerar o próximo com olhos de compaixão, passa a vê-lo com o olho da justiça, encontrando assim muitos defeitos e criticando-o. Então, o animal, como a gente acabou de falar, o animal não é capaz nem de pecado e nem de virtude, porque o animal não possui livre-arbítrio. Então, seus atos não são uma escolha espiritual. Os atos do ser humano são escolha da sua alma, e cada escolha está aproximando ou afastando ele de Deus. Nesse sentido, podemos chamar de virtude ou pecado. Mas os atos do animal, o animal ele está no seu nível animal e não vai se aproximar nem se afastar de Deus em nenhum momento, porque ele não está agindo, não é uma alma que está agindo com livre-arbítrio. Não podemos considerar que um animal tem compaixão, porque o animal não tem virtudes. O animal tem sim sentimentos, e esses sentimentos, dentro dessa natureza animal que nós compartilhamos com os outros animais, são semelhantes aos nossos. Mas a compaixão, como nós vimos, ela origina de Deus e se manifesta através do ser humano reto, do ser humano virtuoso. Ela eleva o ser humano em direção a Deus. O animal, é claro que não é capaz disso. Então, quando nós, como seres humanos, estamos muito ligados à nossa natureza animal, não enxergamos o outro com olho de compaixão. Não enxergamos como reflexo dessa virtude divina, que é a compaixão, mas passamos a enxergar os defeitos, as dificuldades, né? Como Abdu'l-Bahá diz, deve-se ver em cada ser apenas aquilo que é digno de louvor. Quando se faz, pode-se ser amigo de todo o gênero humano. Se, porém, olhar os seus defeitos, torna-se tarefa árdua seres amigos. O amor não pode existir num coração tomado pelo medo, dominado pelo medo. O medo e o pavor. Em inglês diz fear and dread, mas a tradução em português, pelo menos a que eu vi, estava só medo. O que é ser tomado pelo medo e o pavor? Dominado pelo medo e o pavor. O animal é dominado pelo medo e o pavor. Um animal pode não estar sempre com medo, ele não está sempre com medo, mas ele está sempre numa posição de defesa. Se ele ataca, é porque ele tem medo. Se ele se submete, é porque ele tem medo. É essa a atitude de defesa, de sobrevivência. Ele está vivendo em função da sua sobrevivência, ele está constantemente reagindo, demonstrando medo às coisas que estão à sua volta. Então, quando o ser humano ele é dominado pelo medo, ele se deixa motivar, como diz aqui Aditya Rezadeh, por sua natureza animal. Ele se torna um ser defensivo, um ser centrado em si mesmo, um ser que, em última instância, é incapaz de demonstrar amor ou compaixão. Seleção de escritos de Bahá'u'lláh,
Se alguém pretender trazer uma revelação diretamente de Deus, antes de expirarem 1000 anos completos, tal homem será seguramente um mentiroso impostor. Pedimos a Deus que Ele, por sua graça, o ajude a retratar e repudiar essa pretensão. Se arrepender, Deus sem dúvida o perdoará. Se, porém, ele persistir em seu erro, Deus seguramente fará descer alguém que o tratará sem compaixão. Temível em verdade a Deus quando pune. Quem interpretar este versículo de outro modo, senão em seu sentido óbvio, será privado do Espírito de Deus e de sua misericórdia, que envolve todas as coisas criadas. Temei a Deus e não sigais vossas vãs fantasias. Não antes segui o que é ordenado pelo vosso Senhor, o Todo-Poderoso, a suma sabedoria. Que todos devem ser tratados com compaixão, exceto o mentiroso impostor. Porque o mentiroso, o impostor, o tirano, eles acham que estão te enganando, eles vão se tornar cada vez piores por causa dessa compaixão. Porque como nós temos os reinos da criação, né, é deixado muito claro nos escritos que o ser humano ou qualquer reino pode evoluir dentro do seu reino, mas ele jamais vai poder chegar ao nível de um reino superior. Então essa ousadia, essa pretensão, aqui está sendo mostrada como algo que, quer dizer, a misericórdia divina ainda está lá, porque se ele se arrepender, ele será perdoado por Deus, apesar de um crime, de um erro tão grave, né? Deus é o que sempre perdoa aquela alma que se arrepende sinceramente. Mas se ele não se arrepender, ele fará descer alguém que o tratará sem compaixão. Não sei, a gente não sabe quem é esse alguém, mas é interessante como isso parece ser um limite da compaixão. E ainda quem interpretar, ou seja, não só a pessoa que se diz manifestante de Deus, mas se alguém tentar interpretar esse versículo de outro modo, do óbvio, será privado do Espírito de Deus e de sua misericórdia, que envolve todas as coisas criadas. Envolve todas as coisas criadas. No entanto, essa pessoa será privada disso. Interessante, muita coisa para a gente meditar. Temei a Deus e não sigais vossas vãs fantasias. As vãs fantasias são tudo que vai contra a vontade de Deus. Porque existem duas coisas, realidade e fantasia. Não existe uma terceira opção. Realidade é o que Deus criou, o que Deus determinou. Legal, Shanta. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco esses textos e as reflexões sobre os mesmos, né? Não sei, da minha parte, quando eu penso assim na compaixão de Deus, eu sempre penso no último parágrafo da Epístola de Armado. Está escrito assim: Ele é o misericordioso. Na verdade, Ele é o misericordioso compassivo, né? Porque nós temos uma palavra oculta de Bahá'u'lláh, onde ele diz assim: a mais amada de todas as coisas, ao meu ver, é a justiça, né? Não se desvie dela, se é que me desejas, né? Então, quando ele diz isso, que a mais amada de todas as coisas é a justiça, e aí nos reflete, ser justo é obrigatório, mas se ter compaixão, não. Se a mais amada de todas as coisas, Bahá'u'lláh diz que é a justiça, mas existe a compaixão, existe a piedade, existe o perdão, existe todos esses outros atributos que atenuam, não é, a falha de uma pessoa, ou o pecado, vamos dizer assim, de uma pessoa, né, perante o outro ou perante Deus. Então, me vinha sempre na cabeça isso. Então, como devo agir? Eu devo agir com a justiça ou eu devo agir com a compaixão? Aí a gente vê nos textos sagrados, onde Shanta falou muito bem, explicou, né, que Deus, ele tem compaixão para conosco.
E também nós somos advertidos a não ter compaixão de pessoas que de repente são más e querem nos lograr. Mas Deus, ele conhece cada um de nós. Então, quando Deus tem compaixão de nós, é porque ele conhece toda a nossa alma, todo o nosso ser intimamente. E nós, seres humanos, não temos a capacidade de conhecer o pensamento dentro da pessoa dos nossos semelhantes. Então, para a gente é mais difícil, às vezes, aplicar a compaixão. Isso tudo que eu estou falando, gente, é uma compreensão minha, depois eu quero correção de vocês, tá bom? Então, eu penso assim, o ser humano, ele não tem como saber se uma pessoa, né, está mentindo ou não, se arrependeu realmente ou porque está numa situação difícil, ela se faz naquele momento de completamente boazinha, arrependida, simplesmente para obter o perdão ou para não ter o castigo que lhe vai ser aplicado. E nós não temos essa condição de saber. Então, isso dificulta a gente, às vezes, de aplicar a compaixão. Mas, por outro lado, Bahá'u'lláh diz que a mais amada de todas as coisas é a justiça. Mas se nós também agirmos só com a justiça, que é a mais amada das coisas, então, na minha compreensão, a justiça, sim, ela é obrigatória que a gente tente aplicar. Porém, a compaixão é uma coisa que a gente pode aplicar se assim a gente achar que deve ou não. É assim que eu compreendo, né? Porque o que acontece? Quando a gente percebe pela ação da pessoa ou pelo que a pessoa contou, o que aconteceu, e a gente naquele momento julga aquelas circunstâncias, a gente pode naquele momento, entendendo que a pessoa pode ter feito sem querer, pode ter feito porque se descontrolou ou coisa do tipo, a gente pode aplicar a piedade, a gente pode aplicar a compaixão, a gente pode aplicar o perdão, que tudo isso atenua o que a pessoa fez. É que a gente tem que usar todos os atributos, nem muito o céu, como se diz assim, e nem muito a terra, né? Era isso que eu tinha para compartilhar com os amigos. Obrigado, Jason. André, acho que você levantou a mão. Sim. Eu também posso estar errado aqui, né? Mas pelo que eu vi dos escritos, por exemplo, orações, Bahá'u'lláh diz assim: tudo que fazes é pura justiça, não, é a própria essência da graça. Então, na justiça há graça, né? Na essência, né? Da justiça há graça e compaixão, misericórdia. Assim como a Shanta tinha explicado antes também, né? O tratamento que Abdu'l-Bahá recomendou em relação ao mentiroso, tirano, né? Então, inclusive, quando Bahá'u'lláh fala nas palavras ocultas que foram mencionados, né? As palavras, né? Pelo nosso querido amigo Jansson, quando diz assim que em verdade a justiça é minha dádiva a ti e o sinal de minha misericórdia, né? Tem isso que ele fala também da justiça, né? Que é sinal de minha misericórdia, nessa justiça. Então, talvez seja uma justiça diferente do que os homens imaginam também, né? Eu acho que a fé redefina o significado das palavras, né? Então, não é uma justiça tirana, né? Que a gente pode pensar que é, né? Até mesmo quando se retira a compaixão, é uma justiça misericordiosa, né? Para o nosso próprio bem. Então, por exemplo, nós sabemos da história da fé que os inimigos que perseguiram a fé, que mataram os Baha'is, tantos Baha'is foram martirizados, né? O próprio Ba, por exemplo, foi executado, né? Então, todos esses, pela história, sofreram algum tipo de punição, né? Retribuição divina. Mas isso, certamente, é uma misericórdia de Deus para suas almas, né? E na vida eterna dessas pessoas, né? Então, é só isso que eu queria. Muito obrigado, André. Existem dois conceitos de justiça, né? Quando a gente lê
a mais amada de todas as coisas a meu ver é a justiça, essa justiça, na palavra oculta, é ersam, e é uma virtude individual. É uma maneira de interagir com o mundo, com as coisas. Nela te apoiando, verás com teus próprios olhos e não com os alheios. Saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão de teu semelhante. A justiça, no nome a Casa Universal de Justiça, a justiça que é aplicada pelas instituições, em outro nome, que se não me engano é ARD, algo assim. Então, essa justiça institucional, essa justiça do julgamento, da determinação, não cabe ao indivíduo, essa cabe à Casa de Justiça. E futuramente as Assembleias Nacionais locais serão também casas de justiça. Mas, enfim, isso merece todo um outro estudo. Eu acho que somente uma pessoa que tivesse conhecimento das línguas originais e tudo. Mas, outra questão que eu me lembro de ter visto em algum livro do Instituto prevenindo contra essa tendência humana a criar dicotomias. Nós criamos dicotomias. E aí no livro do Instituto falava alguma coisa assim, será que eu vou me dedicar ao ensino da fé ou ao meu trabalho profissional? Ou ao meu estudo? Como se essas coisas fossem contraditórias. Essa é uma tendência da nossa mente humana. E aí nós criamos essa dicotomia entre justiça e misericórdia e compaixão, mas não existe essa contradição, né? O André citou alguns textos aí, os escritos que a gente falou também, falaram de como Deus se relaciona com o ser humano com base nessas realidades, conjuntamente. Então, elas não são contraditórias. Mas essa justiça, novamente, essa justiça de que se trata na palavra oculta é um outro termo e que não tem a ver com julgamento, não julgamento, não tem a ver com a imposição de recompensas ou sanções, com a aplicação da justiça nesse sentido, mas tem a ver com uma atitude perante as coisas, perante a vida, que não está em contradição com a compaixão, nem com a misericórdia. Todas as virtudes divinas estão juntas, uma manifesta a outra.